Olá a todos, seguindo em frente com o nosso estudo de Alachot de Shabbat Kitush Hanuch, a gente se encontra agora na Alachá de número 12. Fala o Kitush Hanuch, Mutar Latzeh Shabbat B'Shnei Malbushim Ze Al Gavze. É permitido sair no Shabbat com duas roupas, uma roupa em cima da outra. Por exemplo, colocar duas meias, colocar duas malhas, porque mesmo que a segunda roupa, a priori, ela não está cobrindo o corpo, já que ela tem uma função, ela vem esquentar a pessoa, algo do tipo, então é considerado roupa, e não é considerado que a pessoa está carregando isso para algum outro lugar. Mesmo que a própria pessoa não precise disso, ele não está com frio, por exemplo, mas ele está vestindo essa malha para levar essa malha para outro lugar, para alguém que precisa, já que na prática o que ele está vestindo é uma roupa, é considerado uma vestimenta, então não tem problema sair dessa forma no Shabbat, mesmo que a própria pessoa nesse momento não precisa. Porém, porém, isso só é válido se é normal, se é comum vestir duas roupas, por exemplo, duas meias. Geralmente a pessoa veste uma meia só, mas caso ele queira levar uma meia para alguém, ele quer colocar agora duas meias, porque não pode carregar na rua, colocar duas meias não é algo tão incomum. Alguém que está com muito frio, ele está num lugar, numa região fria, ou ele está resfriado, algo do tipo, pode ser que a pessoa coloca duas meias. Então isso daqui é aceitável. Mesmo que geralmente a pessoa não faz isso, ele não se veste dessa forma, mas é algo aceitável. Mas se é algo estranho, algo que ninguém faz, ninguém veste duas roupas como essas, por exemplo, colocar dois óculos, um óculos em cima do outro, ou dois tênis, dois sapatos, aí já não é permitido fazer isso no Shabbat. Porque o segundo é considerado algo que está sendo carregado, é uma carga que a pessoa está carregando na rua, porque ninguém veste dessa forma. Assim também com relação a dois sapatos, duas sandálias, dois chapéus ou qualquer coisa desse tipo, que é incomum e ninguém veste isso dessa forma, nesse caso é proibido. Então um tipo de vestimenta que é normal vestir duas camisetas, duas malhas ou algo do tipo, e a pessoa está levando para outra pessoa, não tem problema, mas se é algo que é incomum, ninguém veste dessa forma, isso daqui é proibido porque o segundo não é considerado como se estivesse sendo vestido e sim carregado. Alakha 13, Ushtei Hagurot Zo Al Gavzo. Agora o que acontece? A pessoa quer colocar dois cintos, um cinto em cima do outro. Então vai depender do costume. Se é comum no lugar que as pessoas colocam um cinto feio por baixo, um cinto não muito bonitinho, não muito arrumado, ele realmente serve para segurar a roupa, e por cima dele se coloca um cinto mais enfeitado, mais bonito para aparecer. Então pode fazer isso no Shabbat, é o costume do lugar, pode fazer isso no Shabbat. Mesmo que a pessoa própria não tenha intenção de usar os dois, ele está usando o segundo só para levar isso para alguém, não tem problema, certo? O cinto antigamente era como os suspensórios, ele realmente segurava a calça, não era só por enfeite. Então se a pessoa coloca um cinto mais feio, mais simplesinho para segurar a calça, e por cima um mais bonito, não tem problema, já que o costume do lugar era vestir dessa forma, então a pessoa pode sair desse jeito no Shabbat usando os dois, mesmo que ele próprio não tem necessidade. Mas quando o costume do lugar não é vestir dois cintos, ninguém coloca dois cintos, mesmo que a pessoa queira fazer isso para si mesmo, não pode. Porque já que um é suficiente para ele, ele não precisa do segundo, então é proibido de fazer isso, já que não é o costume do lugar, é algo incomum, consequentemente é considerado como se a pessoa estivesse carregando o segundo cinto no Shabbat e não vestindo. ובכל מקום מותר לצאת בשתי חגורות שיש מלבוש מפסיק ביניהם, כגון התחתונה המכנסיים ועליונה על גבי הסרבל, dessa shana vetor mishneu. Porém, se a pessoa está vestindo duas roupas, a pessoa está vestindo uma calça e um casaco grande por cima, um casaco grande comprido. A calça tem o seu próprio cinto, o casaco grande por cima também tem um cinto, mesmo que a pessoa está usando na prática dois cintos, já que cada um
por si só pertence a outra roupa, não tem problema, certo? É muito comum que às vezes uma calça, uma saia tem um cinto que vem para prender e por cima disso a pessoa coloca um casaco comprido que também tem um cinto próprio. Então já que cada roupa tem o seu cinto próprio, não tem problema. A gente está falando até agora sobre uma pessoa que coloca 2 cintos na mesma roupa, 2 cintos na calça. Aí realmente depende do costume do lugar. Mas caso seja um cinto pertencente a cada roupa, então isso volta a ser comum e consequentemente permitido. 14ª Alahá, mitpachat shemekanchim ba et ha'af, pano, um lenço que serve para limpar o nariz. Nogim lekorcha tachat habeged elyon al michnasayim, ele traz que se costumava prender ela na calça, ela ajudava a calça a ficar um pouco mais presa. E assim a pessoa podia, por um lado, usar isso no Shabat e sair com isso no Shabat, porque servia para prender a calça e servia também para limpar o nariz, caso necessário. Só tem que tomar cuidado para não dar 2 nós, porque se der 2 nós não pode tirar, e consequentemente não dá para usar isso. Verei chamar imun noeg lissa letzot machzikot mechasayim mesirem beshabat kedesh telo mitpachad letzorech. E traz aqui, alguém que ele tem temor aos céus, ele quer fazer da melhor forma possível, ele deve, caso a calça dele tenha suspensório, tirar os suspensórios para que esse lenço realmente tenha utilidade. Esse lenço servia para segurar um pouco a calça, ele vinha substituir o suspensório, então se a pessoa quer usar esse lenço no Shabat, é melhor que ele tire o suspensório para não ter 2 coisas, sendo uma delas necessário. Tem quem coloque isso em volta do pescoço, vezendo mutar ela imen lo sham mitpachat acheret, ורגיל לפעמים לכרוך שם מטפחת מפני הקור, וכשאינה בהיתר. Isso de colocar em torno do pescoço só é válido se a pessoa já não tiver com algum outro pano, alguma outra coisa em torno do pescoço. Ele já estiver com um cachecol, então esse pano colocado por cima do cachecol volta a ser inútil, volta a não ter utilidade, consequentemente proibido. Mas se a pessoa costuma sim andar com cachecol e agora ele quer usar um pano diferente para o cachecol, não tem problema se ele vai substituir. Mas, se a pessoa só coloca isso em torno do pescoço, sem amarrar, sem prender, sem enrolar no pescoço, que existe o risco de acabar caindo, ou se ele coloca em volta da mão, em volta da perna, que não se veste nada nesses lugares, certo? Ele vai colocar isso no formato de uma luva, vai só enrolar isso em torno da mão, mesmo que dá bem preso na pessoa e não tem o risco de cair, isso daqui é considerado uma só, é considerado que a pessoa está carregando isso no Shabat, e não é considerado que ele está vestindo, mesmo que esteja enrolado na mão, não é suficiente para chamar de roupa, de vestimenta, a não ser que seja realmente da forma comum de carregar isso, como um cachecol no pescoço ou uma luva, mas só enrolar um pano em torno da mão não transforma isso em roupa.